Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade da MPS Week 2024. Meu nome é Heloísa Húngaro, eu sou administradora de empresas e colaboro com a Casa Hunter desde 2019. E tenho uma trajetória de mais de 30 anos na indústria farmacêutica, metade desses 30 anos em doenças raras. Hoje eu vou mediar essa webinar acompanhada de especialistas que são essenciais no tratamento das mucopolissacaridoses. Eu estou falando dos fisioterapeutas e também dos terapeutas ocupacionais. Vamos falar dos desafios profissionais relacionados ao manejo dessas patologias. Isso desde lá do começo da faculdade, desde a dificuldade de encontrar um curso de especialização, a dificuldade de conseguir se manter atualizado e de interagir com outras especialidades de forma contínua. Para me acompanhar nessa discussão, eu vou contar com a ajuda de 4 especialistas. Sejam muito bem-vindos. Adriana Faisal, ela é fisioterapeuta do Day Hunter de Salvador. Adriana Klein, terapeuta ocupacional. Guilherme Herrera, que é especialista em fisioterapia motora hospitalar e ambulatorial. E a Fernanda Batista, fisioterapeuta e coordenadora do programa Hunter Móvel. Falando em desafio profissional, acho que uma boa maneira da gente conversar e iniciar essa discussão é perguntar sobre como foi o primeiro contato de cada um de vocês com a MPS e o quanto vocês sabiam sobre esse grupo de doenças quando deixaram da faculdade. Fernanda, você pode começar contando como foi essa sua experiência, esse encontro com a MPS saindo da faculdade? Boa noite a todos, é sempre um prazer participar desses encontros e eu acho que é um legado que a gente deixa para os nossos colegas. Estamos falando aí dos anos 2000, a minha formação, então são 24 anos, 2 décadas à frente da fisioterapia. Então, a minha graduação foi lá por 96 a 2000 e que as doenças raras não era pauta, nem né, para o ativismo social, muito menos na graduação. Se no ano de 2024 as doenças raras ainda não é pauta na formação de profissionais médicos e não médicos, há 2 décadas e meia atrás não se falava, né, nas doenças raras. Era sempre alguma coisa, as mais comuns eram tidas como doenças que estavam no rodapé do livro e que não cairiam nas provas. E falando de MPS de fato, né, que é uma doença que tem, né, dentro das raras, ela tem 1 para cada 55 mil, então, né, ela entra numa expertise de maior raridade. A gente nunca ouviu falar na graduação, eu, pelo menos, formei na Universidade Gama Filho, que era uma grande universidade no Rio de Janeiro, à época, hoje em dia ela é extinta, e não tínhamos esse contato. Quando eu vou para a residência no Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é da UERJ, e na época nem se chamava residência, pra você ver que a pessoa está Jurassic, chamava treinamento profissional. E durante o meu treinamento profissional no hospital universitário, aí sim, né, com uma gama maior, com uma expertise, alguns doentes raros chegaram ao meu ambulatório. Por quê? A minha especialidade é na fisioterapia respiratória e 70% das doenças raras têm algum comprometimento respiratório no seu avançar da doença. Então, de alguma forma, não por eu ser especialista, eu tinha que estudar o paciente que chegava para mim e virar especialista daquele doente. E assim foi a minha jornada, né, dentro das doenças raras, e a mucopólise se apresentou para mim em 2013. Já tinha 1 década de formada, e aí uma demanda do Rio de Janeiro por ventilar, trabalhar com VNI, não tinha ninguém que ventilava essa população, e aí a Associação de MPS do Rio me perguntou se eu poderia ajudá-los. E aí, uma vez que você ajuda um, você vira especialista, né? Você ganha expertise e você acaba aumentando o seu leque por demanda. É demanda dependente, não é por formação e especialização. Você vai especializando por demanda que vão chegando às nossas vivências práticas, né? Na nossa vivência clínica. Então, essa foi a minha jornada entre os raros e a mucopólise. Sem deixar de lembrar que a Eurodes começa a falar em doenças raras em 2008. Então, comecei a estudar em 96, que ninguém falava,
formei em 2000, só começa a Herói de levantar essa bandeira em 2008 no mundo, na Europa. Até chegar no Brasil, tem esse deadline aí, e a gente está falando de uma galera um pouquinho mais velha, que fomos órfão de formação, né, em É raras. incrível, e hoje ainda a gente encontra assim muito desconhecimento, né, Fernanda? Guilherme, com você, foi diferente? Como aconteceu aí essa entrada para o mundo das MPS? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite por participar aqui dessa reunião. Acho que ela é muito importante, justamente porque a gente está falando de situações bastante raras. A MPS é bastante rara, né? Bom, eu na minha formação, doenças raras, durante a minha formação, praticamente não vi nenhum paciente, não foi abordado o tema. Eu me especializei, saí da faculdade, me especializei na Federal aqui em São Paulo. A gente começa a encontrar algumas doenças raras, aquelas de maior incidência, porque a gente está num centro de referência. Fui trabalhar na ACD eu também fiquei lá por volta de uns 8 anos, nunca vi uma MPS 2, né? E quando eu ingressei para a área acadêmica, quando eu dava a supervisão de estágio em pediatria, eu acabei me deparando com dois casos lá na graduação, onde eu tinha que estudar para entender o que era para poder explicar, né? E tentar definir um programa de tratamento da parte motora para esses indivíduos, né? A partir daí, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre MPS 2, e também por conta da demanda, né? Como eu sempre trabalhei também, tenho 25 anos de formado, né? Sempre trabalhei com a parte motora, e daí os colegas, profissionais médicos, fisioterapeutas, eles, quando tem uma demanda motora, eles acabam me procurando, né? E a partir daí que eu fui, tendo um contato maior, com esses pacientes. Mas as pós-graduações que eu ministrei aula também, elas são muito genéricas, nada específicas, e as doenças raras, elas sempre ficam à margem da formação desses profissionais, né? E, obviamente, a literatura, ela ajuda a direcionar, né? E a discussão com bons colegas que têm experiência também ajudam a gente a formular aí o que seriam as melhores intervenções para esse grupo de pacientes, né? Pois é, a gente caminhou bastante, mas a caminhada ainda é longa, né? A gente tem Sim. bastante para conhecer. Como nós temos duas Adrianas, eu vou falar primeiro com a Adriana, fisioterapeuta, para a gente completar aí a visão do físio, para depois falar com a Adriana Klein, TO. Então, Adriana Faisal, por favor. Então, também gostaria de agradecer a oportunidade dessa partilha. E comigo também não foi diferente. Eu sou formada há 24 anos, há 23 anos, na verdade. Não tive praticamente acesso às doenças raras no meu período de graduação. Fiz especialização em pediatria na mesma faculdade, na ocasião também não tive. E trabalhei em uma grande rede de hospitais de reabilitação. Ali tive a oportunidade de lidar com algumas crianças. Contudo, quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, como fisioterapeuta, eu comecei a atender com maior frequência pacientes com doenças raras e também pacientes com mucopolissacaridose. Há sim um gap, né, como a Nanda bem colocou, mas eu também queria falar de um novo cenário, porque hoje eu sou docente, né, da mesma universidade que eu estudei e me especializei, e nós temos hoje na nosso conteúdo há algumas aulas, algumas atividades ligadas às doenças raras. Também atuo como preceptoria de estágio na Universidade Federal da Bahia, e também temos inserido isso para os alunos, isso é muito enriquecedor, e a gente escuta esse feedback, porque em geral eles não têm acesso. Então, acho que nós somos, eu acho, não, eu acredito que nós somos grandes disseminadores desse conhecimento para toda a população, na ciência e na comunidade como um todo. Eu acho só que a gente até tem que enaltecer, não só pelo meu coração baiano, eu sou uma carioca com a alma baiana, mas eu acho que isso é um pioneirismo, né? Você ter na graduação alguma formação já com experiência, isso traz um protagonismo para o Nordeste, que Sim. normalmente, a gente já falando aqui, eu, o Guilherme e a Adriana Clay vai complementar o eixo do Sudeste, que normalmente é onde estão concentrados os maiores especialistas e maiores formações. E aí agora o Nordeste dando sua contribuição, né, saindo na vanguarda, né, de uma formação. Isso é muito importante. Eu acho que isso a gente tem que ressaltar e deixar o quanto isso é um diferencial, né?
E isso, na nossa clínica escola, aqui na Universidade Federal, basicamente, o meu público hoje de atendimento é prematuridade e doenças raras, mas doenças raras ocupam-se o maior percentual de pacientes. É uma boa experiência para multiplicar em outros cantos aí do Brasil, porque ainda há espaço para esse avanço, né, Adriana? E Sim. agora, do ponto de vista da terapia ocupacional, foi diferente para você, Adriana Klein? Como é que foi esse encontro, né, essa sua trajetória para encontrar a NPS do caminho profissional? Boa noite a todos. Também gostaria de agradecer a oportunidade de trocar a experiência. Não foi diferente, ao contrário, acho que foi mais difícil ainda. Eu não tive nenhum conteúdo relacionado a doenças raras na Universidade Federal de São Carlos, também me formei em 2002. E mesmo quando eu estava já na pós-graduação, voltada para doenças raras, eu achei um conteúdo também muito raro, muito pequeno a ser apresentado, né, para a equipe do ambulatório. Mas olha só que interessante, eu atendi um MPS em pós-cirúrgico de recuperação de síndrome do túnel do carpo. Então, esse paciente, pela primeira vez, chegou para mim para um cuidado pós-operatório e, de base, uma doença rara. E aí foi a primeira vez que eu tive o contato, tive curiosidade de estudar como que era a recuperação de um pós-cirúrgico, né, delicado, de síndrome do túnel do carpo, com uma doença rara. E depois, os pacientes, eles chegam para a terapia ocupacional com queixas no desempenho funcional, né? Como que essas pessoas não estão conseguindo ter alguma forma de independência ou de autocuidado. Então, o que eu sinto é que para a terapia ocupacional nem é tanto o diagnóstico importante, mas é a queixa funcional do dia a dia. E aí cabe aos profissionais, né, irem atrás de um conteúdo que também não é fácil de ser acessado. A gente sabe como a gente precisa de uma base para conseguir entender uma doença tão complexa como essa. Eu costumo Então, dizer, Elo, que nós, profissionais, somos tão raros quanto as doenças que a gente trata, né? Porque a gente acaba virando ilhas isoladas no país, que é tão continental, né? E por conta da demanda, a pessoa descobre ela. A Adriana Klein está em São Paulo, mas ela tem a experiência no manejo com as pinças e adaptações. Então a gente acaba mandando todo mundo para São Paulo. E acaba que a gente, mesmo à distância, hoje, com mais facilidade do contato da teleatendimento, né, das intervenções da telemedicina, mas sempre ilhas isoladas, né, mas tentando trabalhar em conjunto. Exatamente, eu acho que esses depoimentos, né, me fazem assim pensar o quão difícil é encontrar um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional com experiência, com preparo para atender um paciente MPS, né? E me ocorre assim ouvir de vocês um pouco mais sobre quais são os motivos que levam os pacientes a procurar a ajuda do físio e do TO. Vou começar pela Fernanda, que é especialista em fisiorrespiratória. Tem uma rotina específica? O que que esse paciente busca na fisioterapia respiratória? Na verdade, as complicações recorrentes da mucopolissacaridose, né? Porque eles acabam desenvolvendo por conta dos acúmulos do GAG baixa estatura. Então, eles têm um pescoço curto, eles têm uma macroglossia, eles têm uma alteração do palatino, eles têm as adenoides muito grandes. Então, toda essa via aérea é comprometida porque ele não tem um desenvolvimento normal, né? A curva de crescimento não acontece, então eles acabam ficando todos encurtadinhos. E aí a doença vai aparecendo, né? Vão tendo as transformações paulatinas da doença, e esses comprometimentos respiratórios vão se acentuando. Então, eles começam a ter infecções de repetições, começam a ter pneumonia de repetição, e aparece, que é muito comum na mucopolissacaridose, a apneia obstrutiva do sono. Só que aí a gente entra numa seara muito obscura, porque fazer o diagnóstico do sono no SUS, a gente tem muito pouco polissonografia no SUS. Então, e para eu fazer o exame, para eu fazer o diagnóstico, o gold standard, tipo assim, o marcador
eu saber o quanto ele satura durante a noite, eu preciso desse exame. Muitas vezes, já teve situações de eu ser acionada, porque o paciente, a mãe estava observando, já não, a privação de sono não era mais só do paciente, era do cuidador, porque ela via que ele parava de respirar por muito tempo, muito contínuo à noite, então ela não dormia para observar o sono do filho. E aí ela estava 2 ou 3 anos esperando, já tinha solicitação do geneticista para polissono, mas não tinha acesso ao exame na rede. Então eu fui acionada via Casa Hunter para ver como é que a gente poderia solucionar. Existe hoje uma tecnologia do INCOR, baseada em estudos no INCOR, que é uma polissono tipo 4, e que eu tenho, né, para minha prática privada e eu disponibilizo para alguns pacientes para bono, de acordo com a questão social. E a gente assim conseguiu fazer o exame dele, ver que era uma apneia muito grave, e aí fazer a intervenção. Então, muitas vezes eles vêm pela queixa, ou da repetição da pneumonia, ou já pela queixa da apneia, que é uma condição sine qua non. E a grande questão ali é que se eu não atuo nesse momento, ele vai ser traqueostomizado iatrogenicamente, porque ele precisa respirar. Então, se eu não dei o acesso ao CPAP, eu não dei o acesso a essa ventilação não invasiva, ele ganha uma traqueostomia, que aí vira porta de infecção, aí vira uma corrente de acontecimentos inadequados. Então, acaba que eles chegam para mim por conta dessa demanda ventilatória. Adriana, no Day Hunter Salvador, quais são as principais necessidades que você e a equipe identificam nesses pacientes, né? A gente sabe da importância da fisiomotora também na vida dos pacientes com essa patologia. Você podia contar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, na verdade, eu penso que na reabilitação como um todo, a gente tem uma grande lacuna. Cuidados respiratórios, motores, cuidados relacionados à fonoaudiologia, terapia ocupacional, e minha xará vai poder confirmar. Nós temos um estado que também tem uma grande dimensão. A Bahia tem mais de 400 municípios, e é um grande desafio, o acesso à reabilitação. Nós, na Baiana, não temos, no nosso ambulatório de neuromusculares, não temos pacientes com MPS, eu atendo MPS na UFBA. Contudo, em relação às raras, de modo geral, nós temos desenvolvido algumas estratégias, né, para que a gente possa chegar a essas pessoas e dar um suporte melhor, porque a reabilitação é uma grande lacuna, um grande gap mesmo que nós temos. Eu penso que talvez no Brasil inteiro, né, e ainda mais falando numa era onde temos acesso a terapias de elevadíssimo custo, mas desproporcionalmente não houve um avanço na reabilitação. Então, a gente está desenvolvendo exatamente um projeto focado nessa dor do nosso usuário, para que a gente consiga melhorar a equidade de acesso. Isso, do acesso, né, Adri? Porque a gente está. A formação, ela tem, a gente tem. O problema é que o que está, a lacuna está entre o paciente e o acesso às Aos tecnologias, serviços. aos serviços. Aos serviços de reabilitação, de fisioterapia. Isso. Fono é muito mais difícil do que fisioterapia, mas mesmo assim a gente percebe uma grande dificuldade em termos de acesso e de acesso a serviços também onde os profissionais tenham, né, uma qualificação, onde tenham um suporte. Então, nosso propósito agora é essa capilarização do cuidado, é chegar onde o indivíduo estiver e onde o profissional que deseja se aprimorar também esteja. Essa é a nossa etapa de trabalho agora. Que é uma área e é uma terapia que faz uma diferença enorme, né, para os pacientes com essas patologias, né? Guilherme, você tem uma especialidade na parte motora, e a gente pergunta o impacto que a fisioterapia tem na mobilidade desses pacientes, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua vivência nesse tema. Certo. Bom, sempre que uma criança com um paciente com MPS2 ele procura pela fisioterapia motora, justamente o objetivo é fazer com que ele se torne mais funcional por mais tempo possível, né? E o grande problema é que, apesar de ser uma doença rara, tá? Os indivíduos eles têm características bastante diferentes em relação à funcionalidade. Tá? Então, a gente não escapa de ter que fazer uma boa avaliação detalhada individualmente
para poder, então, correlacionar quais são as principais limitações que esse indivíduo apresenta e como que a gente pode, de certa forma, reverter algumas limitações, potencializar a função motora desse indivíduo para que ele possa ser um indivíduo funcional. Tá? Infelizmente, a gente não tem um protocolo de fisioterapia motora para esses indivíduos. É tudo muito individual. Eu tenho indivíduos, por exemplo, que têm um déficit cognitivo muito importante, ao passo que a função motora não é tão comprometida. Tá? E outros indivíduos que têm uma função motora bastante comprometida e uma função cognitiva bastante boa, né? Então a gente tem que adequar para cada um desses indivíduos, né, procurar as melhores estratégias para que a gente possa potencializar aquilo que ele tem de melhor, né? E fazer com que ele se torne mais funcional e permaneça funcional a maior parte do tempo possível. Excelente. Adriana, eu deixei um tópico aqui que eu gostaria que você falasse para depois repercutir com seus colegas também. Como que acontece o encaminhamento desses pacientes pelo médico, né? Eu acho que a Fernanda falou aqui a importância do trabalho do TO na questão da funcionalidade do movimento em pinça com as mãos dos pacientes de NPS. Você recebe muitos encaminhamentos? A Fernanda já disse que dos colegas fisioterapeutas, sim, mas qual é essa demanda também vem de médicos? Como isso chega para o terapeuta ocupacional? Bom, primeiro queria enaltecer a fala do Guilherme, é muito o que eu penso também, a gente trabalha bastante em conjunto, e o Guilherme e a Fê, né, são um dos grandes prescritores de terapia ocupacional para esses pacientes, mas eu sinto que os médicos têm encaminhado mais, sim, para terapia ocupacional, e eu sinto até os encaminhamentos muito direcionados para as dificuldades funcionais que esses pacientes têm. Então, às vezes é muito bonito, eu recebo uma prescrição de um médico, um diagnóstico de NPS, e ele escreve ainda, paciente com grande dificuldade de abotoar, amarrar o sapato, o próprio médico pontua. E aí ele vai para a terapia ocupacional para a gente conseguir potencializar ou descobrir como fazer essa tarefa. Eu queria complementar uma fala do Gui, que quando o paciente chega com um diagnóstico e ele já tem um grande comprometimento de distúrbio musculoesquelético, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, né? Um NPS tipo 6, que tem um grande comprometimento das mãos, né? Uma diminuição significativa da amplitude de movimento, somente das mãos, que compromete as atividades, né, do dia a dia, né? Como fica difícil, dei o exemplo de abotoar, mas imagina o quanto que é difícil um autocuidado mais elaborado, vestir-se, né? É um dos pontos, uma das queixas mais comuns dessa população em alguns estudos. Esse uma queixa importante, que eles não conseguem ter uma independência no vestimenta. Então, quando a gente vai avaliar esse paciente, como o Guilherme falou, a gente precisa entender em números qual que é a amplitude de movimento dessas articulações, qual que é o limite dessas articulações, porque às vezes a gente vai querer forçar uma independência, um treinamento que já não é possível, esse paciente não consegue alcançar. E você falou também da prescrição médica, a prescrição para terapia ocupacional no pós-cirúrgico de algumas correções musculares dessa mão, também elas vêm bastante aqui para terapia ocupacional, né, para uma reabilitação. Mas igual a Adriana falou, também amarrando um pouco, é muita verdade isso, que a terapia medicamentosa evoluiu horrores e a reabilitação não andou junto, né? Não andou porque muitas vezes a gente fica preso à espera de protocolos randomizados, duplo cegos, né? Traz alguma segurança aí para a nossa prática clínica e a gente não consegue avançar tanto quanto a terapia. Mas eu acho que tem um universo enorme para ser explorado dentro dessa população em termos de reabilitação da mão, o uso de órteos para evitar a perda de amplitude de movimento, evitar a instalação de deformidades. Então, eu vejo um campo muito aberto ainda para a gente testar e ter novas possibilidades. E o terceiro caminho de encaminhamento, assim,
que viria do médico, é quando esse paciente tem um comprometimento cognitivo significativo, não tão motor, mas ele precisa aprender a se auto-administrar, precisa aprender a se vestir ou como manipula alguns instrumentos do dia a dia. Então, seriam essas 3 formas aí. Não sei se eu respondi sua pergunta de forma completa. Que ótimo. Fernanda, você quer completar, comentar algum ponto da Das Adriana? falas. Eu fico pensando assim, tem um ponto que eu acho que é comum para todos nós, que a reposição enzimática, ela acontece, né? Ela chega no Brasil, particularmente ali em 2010, né? O POMP foi 2011, o Mucopólio foi antes. Então, assim, estamos falando de 2 décadas, né? E é isso que a gente está falando. A gente começou a repor as enzimas, porque a gente começa sempre apagando incêndio, né? A gente sabe que tem os acúmulos do GAG, então vamos tratar para que eles não acumulem. O diagnóstico precoce, eu acho que é uma janela, tem um estudo da rede MPS que diz que a gente tem mais ou menos 400 pacientes tratados até 2015 e 10 por ano, né? Então, assim, vamos lembrar, então a gente está vendo a raridade do que a gente está falando. Mas são 10 pessoas e cada vez mais a gente caminha para a medicina personalizada, né? Individualizada. Mas eu acho que a gente precisa validar, e aí eu acho que fica esse rol, né? A gente tem cuidados especializados na terapia ocupacional para essa funcionalidade e adaptar esses pacientes. A gente tem uma motora que deixa eles cada vez mais, né? Mantendo essa marcha, mantendo eles ativos, que é importante, né? E a gente tem a questão ventilatória, mas em momento nenhum, mesmo no PCDT, isso está amarrado como prioridade, entendeu? Então a gente tem o centro de infusões, mas a gente não tem os encaminhamentos como uma forma orquestrada, direcionada, como um fluxo, para onde eu vou mandar para que eles recebam essas reabilitações, ou da parte motora, ou da parte funcional com a terapia ocupacional, e até do acesso à ventilação não invasiva. Em paralelo, se a gente fizer um paralelo curto, porque todos nós também manejamos o neuromuscular ele já contém uma portaria que entrega os BIPAPs para ele. O MPS não. Então, toda vez que ele precisa de um CPAP, ou ele judicializa todos os SUS, ou quem tem um plano de saúde, que vai ser sempre 10% da população, vai receber pelo plano de saúde. Então, o acesso também é ruim quando eu penso em ventilação, porque eu não tenho nada que me direcione. Então, eu penso, se eu tenho uma população que já se organizou e já tem uma portaria instituída desde 2008 para o neuromuscular, por que a gente não pensou nessa outra população que tem acesso à medicação? Entendeu? Então, eles estão sempre desassistidos num todo da reabilitação, né? É sempre é muito dificultoso. Uma interface de ventilação é muito cara, né? A gente está falando aí numa média de 600 a R$ 1.400, né? Dependendo da demanda. E aí é por demanda, né? Dependendo do nariz, dependendo, né? Eu tive que ventilar um MPS agora, que tem menos de 1 metro, o nariz é muito bolotinha, então teria que ser, foi uma máscara que é lançamento. Lançamento, custo alto, né? E aí você pensa, se ele vive do LOAS, que é um benefício, que é R$ 1.100, e eu vou dispensar naquele mês por uma interface que já vai consumir, como é que eles vão comer e se transportar? Então, eu preciso das políticas públicas olhando para além da reposição enzimática, né? Eu preciso dos cuidados incorporados para que eles tenham, de fato, melhor oportunidades e desempenho, né? Tecnologia tem. O que falta é acesso. Eu acho que isso é o que me angustia, a falta do acesso. Adriana Faisal quer comentar? Gostaria de acrescentar algum ponto? Cris, você tá sem- Nanda, essa fala sua, ela me contempla demais, né? Porque nós tivemos uma publicação agora de 2022 relacionada à linha de cuidados com as doenças raras. São muitas prospecções, mas até tudo aquilo se concretizar, existe um grande, né, espaço de tempo, existe muitas dificuldades, existem muitas questões. E aí, enquanto você falava da questão da organização das doenças neuromusculares, eu fiquei pensando quantos outros pacientes, né,
tiveram nas suas jornadas dificuldades. O itinerário terapêutico da pessoa com doença rara é muito complicado. Por dificuldade de acesso, por dificuldade de profissionais que não conhecem, e o que nós, como profissionais, como centros especializados, podemos fazer? Eu acho que nosso cenário atual, eu penso que é de é, prospectar soluções, porque o problema existe, e não cabe a nós mais nos queixarmos. Então, o que é que eu tenho como profissional de saúde, como sociedade, e é isso que a gente tem tentado, né, fazer lá na Baiana. Aqui na Bahia nós temos dois centros de referência em doenças raras, um nas clínicas e o outro na PAI, e a Baiana foi credenciada pelo Ministério da Saúde como unidade especializada, a única no Brasil. Então, assim, para nós é uma grande responsabilidade. E disseminar, porque quanto mais a gente dissemina, o que a gente está fazendo aqui, a gente vai amplificando as possibilidades, né, eu penso. Democratizar o acesso, né? E a gente Exatamente. Atender costuma, os princípios de sim, equidade, não é nada. Acesso ao conhecimento ele é difícil, né, meninas? Assim, quando às vezes você quer buscar uma atualização no artigo, um simples artigo científico mundial, quanto que a gente tem que pensar em dólar para ter acesso a esse último paper, consenso. né? É. Como que a gente como a gente transforma esse conhecimento para o senso comum, como que a gente transfere isso? Então, é um gap muito grande ainda. Em doença rara, acho que fica mais difícil mesmo. Guilherme, você que está em São Paulo, que é uma ilha, essa questão de acesso, ela se repete mesmo sendo São Paulo uma capital aí cheia de recursos? Quem mora em São Paulo é um pouco mal acostumado, né? Porque a gente aqui consegue um acesso a bons profissionais, né? A bons serviços, né? Com mais facilidade. Mas mesmo assim, o fato de ter um acesso a esses bons profissionais não quer dizer que isso está disseminado. Na verdade, são pequenas ilhas também dentro de São Paulo, de profissionais que têm conhecimento para poder fazer uma abordagem multidisciplinar, né, dessas condições raras, principalmente a MPS2, porque é mais rara ainda, né? Mas eu acho que esse trabalho, né, da Casa Hunter tem sido fundamental. Eu acho que é a partir da Casa Hunter que esses grupos bem construídos, né, esse grupo multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar bem construída, que ela pode se replicar para outros serviços, né? Eu acho que a Casa Hunter ela passa a ser uma referência fundamental para que a gente, e obviamente todos que estão envolvidos na Casa Hunter para programarem justamente essa parte educacional que faz toda a diferença, né? E poder direcionar, né, esses pacientes que vêm muitas vezes de longe, né, procurar um serviço especializado, né, para que possa direcionar nas próprias regiões a serviços que tenham condições de dar mais cuidado, um cuidado melhor para esses pacientes, né? Parece que é uma coisa muito simples, né, de fazer, nossa, fisioterapia motora, mas a gente for analisar a fisioterapia motora, ela não se encaixa tão facilmente como na fisioterapia motora aplicada em outros indivíduos, né? A depender do que você propõe de intervenção, você pode agravar o quadro, você pode piorar uma função, né? Então, tudo isso tem que ser discutido com mais frequência para que a gente forme equipes multidisciplinares cada vez mais completas, né? E capazes de disseminar esse conhecimento. Mas mesmo aqui em São Paulo, é difícil a gente conseguir com facilidade, né? É mais fácil do que outras regiões, mas assim, não é tão fácil assim também encontrar para essas doenças raras, mais raras ainda, como o MPS2, né? Se a gente for falar, por exemplo, de AMI, aí a gente já tem vários profissionais de referência aqui em São Paulo, a gente tem equipes muito boas, a gente tem centros que já fazem abordagem, né? Se a gente for falar de distrofias também, né? A gente tem também uma qualidade no atendimento muito superior a essas doenças que poucos profissionais ainda conhecem. Maravilha, muito obrigada, Guilherme. Agora eu queria dividir um pouquinho com vocês dados de um levantamento que foi feito com fisioterapeutas em hospitais da Bahia, no ano de 2016, tá? Dos 20 profissionais que foram entrevistados, 80% deles
desconheciam os tipos que compõem as MPS. Mas, em contrapartida, 55 destes profissionais afirmavam já ter buscado informações sobre a doença e 40% já haviam tratado algum paciente de MPS. Com esses dados, como vocês veem o lado clínico e o lado pessoal do paciente e do cuidador com essa perspectiva? Como reverter esse baixo conhecimento da classe? Gostaria que Fernanda e Guilherme comentassem esses dados, são dados recentes e a gente vê aí o desafio enorme. Fernanda, quer começar? Começo. Primeiro, eu acho que a gente tem que parabenizar, né, a Baiana e os profissionais que desenvolveram esse projeto, porque já é um dado brasileiro e a gente também tem grandes problemas em dados nacionais. Então, isso também já é de uma relevância importantíssima. Mas eu acho que capacitar, eu acho que é um papel. A educação continuada é uma coisa que a gente vai fazer forever, a vida inteira. Porque a gente tem um gap de formação para trás e a gente precisa, enquanto isso não vira objetivamente pauta das graduações, a gente precisa falar e falar sempre da doença. Por isso, os meios temáticos de todas as doenças é importante, por isso a gente está aqui reunido nessa webinar, para falar que existem, que é preciso tratar e que é preciso olhar para eles e dar qualidade para essa população. Então, eu acho que esses trabalhos são importantíssimos de divulgação de conhecimento, esclarecimento, não só para a população, mas para os profissionais que também tratam. Agora, aqui no Rio de Janeiro, não vou bem precisar o ano, talvez 2016, 2017, a gente fez um trabalho de busca ativa nas atenções primárias. O Rio de Janeiro é dividido por áreas programáticas, são 5 áreas programáticas no município do Rio, de atuação do Sistema SUS. E a gente fez um treinamento com os agentes de saúde, mostrando o que era MPS, qual era o fenótipo, e se ele encontrasse nas comunidades, porque eles conseguem ter mais acesso nas comunidades que a gente. Então, que eles trouxessem essas famílias para os polos, para que aí sim, o geneticista dava formação para os clínicos de família, para que a gente pudesse trazer para o centro de referência. Então, era uma busca ativa. Foi um trabalho muito bacana que a gente fez em 2017, a doutora Ana Maria Martins foi uma pioneira nesse trabalho com a gente aqui no Rio. Foi muito bacana porque a gente fez muito diagnóstico de pessoas que ficariam anos buscando a jornada do paciente, que é daí de 12, 18, 20 profissionais até chegar ao diagnóstico, e a gente conseguiu reverter. Então, a gente mostra que a gente não tem os números. O que falta é o diagnóstico, a gente ter profissionais treinados para terem capacidade de fazer esse diagnóstico, encaminhar o tratamento correto, e aí sim chegar para nós a reabilitação de uma forma geral, para que a gente seja efetivo. Né? Então, o que falta é capacitação. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Concordo plenamente com a Fernanda, capacitação e divulgação, né? Eu acho que a gente conseguir levar essas informações, né, para a maior parte. Agora com a tecnologia fica muito mais fácil a gente fazer isso, Uhum. né? Ficou com a dúvida de um paciente lá no interior do Pará, você consegue falar com um médico especialista que conhece o assunto, você consegue falar com profissionais da equipe que podem dar as primeiras orientações, né, de como avaliar e como fazer a abordagem. Então, eu acho que o mais importante, capacitação e divulgação. Excelente. Adriana, você que está no Day Hunter de Salvador, né? E a gente já comentou aqui sobre o pioneirismo da Baiana em começar esse processo de conscientização e educação logo cedo, né? Vocês têm procurado buscar aí e se aproximar de futuros médicos falando de doenças raras, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa experiência da Baiana, como que essa aproximação tem acontecido, não só dos futuros médicos, mas outros profissionais para o manejo dessas patologias. Então, lá no ambulatório de doenças neuromusculares, né, da neurociências, né, na verdade, esse ambulatório, nós temos internos, temos
fellows, temos estudantes de medicina, portanto, estudantes de psicologia, temos alguns estudantes de fisioterapia, e a nossa prospecção agora, né, é fazermos uma extensão, né, é um trabalho de aperfeiçoamento mesmo, de capacitação. Todos os estudantes ficam muito encantados. Temos estudantes também de enfermagem, que a Baiana contempla essa categoria, esse curso de graduação, e assim, é um trabalho muito rico, porque os estudantes eles veem na prática o atendimento, as discussões e a integração, né? Quem nunca conheceu esse ambulatório, Fernanda já veio aqui, eu convido, assim, é um ambulatório extremamente articulado, e a gente tem um quantitativo importante de pacientes. Então, para o aluno em formação, assim, desenvolvimento de competências, habilidades, na esfera da pessoa com doença rara, é realmente uma grande oportunidade na Escola Baiana de Medicina. É uma disseminação assim, bem, bem grande, com a produção, inclusive, de trabalhos, apresentação em congressos, e a gente tem tentado reforçar cada vez mais com os nossos discentes. Fomentar conhecimento, né, despertar no aluno informação, é o que vai mudar o natural da história. Porque quando a gente pega o aluno na informação e diz para ele que existe, né, ele tem que pensar no diagnóstico diferencial em doenças raras, ele sai com essa cabeça já aberta. E aí ele vai buscar. Porque se a gente sai no modelo tradicional, né, só pensando no que a gente já tem do enquadramento, ou cirurgia, ou clínica, falando de médico, e aí trazendo para fisioterapia, ou a desportiva, ou a dermato que está na moda, que é o que dá dinheiro, e aí levando para o terapia ocupacional, né? Agora, né, a especialidade, as subespecialidades nessa parte do manejo, né? Antes era muitos amputados, né, Adri? A gente vem na época com amputada que era o auge da terapia ocupacional. Vocês pensavam em terapia ocupacional para amputados, né? Só que não, né? A funcionalidade existe desde, né, para todos os que precisam em algum momento da vida reabilitar a função. Então, eu acho que primeiro é entender. E aí, quando você forma alunos com essa cabeça mais aberta, que ele vê na prática, né? Ele vai para um ambulatório que ele vê a multidisciplinaridade acontecendo. Gente, isso é riquíssimo. Isso foi a minha formação dentro do NESA, da UERJ, que foi a primeira enfermaria de adolescentes da América Latina. Então, assim, o quão rico me fez, né? Eu não preciso saber o que faz, eu não preciso tratar como terapeuta ocupacional, mas eu preciso indicar para o terapeuta ocupacional. Né? Eu começo a ver o bloqueio no punho, eu sei que ele vai precisar dele para se vestir e ter autonomia, eu sei que onde está, quem vai fazer isso? A terapia ocupacional. É isso que o aluno precisa aprender. Eu não preciso que ele perca a função para eu lembrar que existe um profissional que talvez possa fazer alguma coisa. Eu tenho que pensar profilaticamente. Então, profilaxia e ação é com a educação. Então, a Baiana é minha casa de coração. Tive orgulho de fundar o The Hunter Salvador, da Pedra Fundamental lá. Meu coração é baiano e fico muito feliz de saber que vocês estão fomentando essa formação, né? Eu acho muito bacana. E é isso, eu acho que é isso. Trabalhos mostrar os serviços, e a Casa Hunter tem essa pegada, né? Da gente não é só o assistencialismo, a gente assiste sim, né? Eu muitas vezes precisei recorrer para ter o CPAP a tempo para não ser traqueostomizado uma criança, uma interface porque a criança está sangrando com uma interface que ganhou do Estado, e aí ele vai perder o nariz, a janela de oportunidade da ventilação, porque o nariz está sangrando, e eu gritar, eu preciso de uma interface, senão eu vou perder esse nariz. E aí, se não tiver o terceiro setor para intervir, eu perco a janela de oportunidade. Então, esse é o papel do terceiro setor. E isso também precisa estar claro, né? A gente, muitas vezes, para o cara manter o atendimento de 30 dias com benefício continuado, ele precisa comer, senão também só a infusão não resolve, então a gente vai precisar complementar. Então, assim, as N frentes, né, que um país em desenvolvimento enfrenta e que a sociedade precisa. Então, eu acho que, além da formação acadêmica que a gente faz aqui, né, que é essa troca, mas também esse apoio, né, no papel que às vezes o Estado não contempla e que a gente precisa que o terceiro setor faça. Senão a gente não caminha, isso é um fato. Manter muitos pratinhos ali, né? Muito Equilibrados, sem equilibrado. deixar cair, né? Mas agora eu queria ouvir um pouco da Adriana Klein, um tema que é super interessante e que está muito relacionado
com TO e mucopolissacaridose, que é o uso das tecnologias assistivas, principalmente para comunicação com pacientes com comprometimento intelectual. Em algumas MPSs isso é muito severo. Eu queria que a Adriana comentasse um pouco a respeito. Eu queria falar que tem um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, que foi feito em 2018, aí, do Rio. Foi uma terapeuta ocupacional que acompanhou longitudinalmente, né? Fez um recorte longitudinal e prospectivo 6 pacientes com MPS variados, acho que era 1, 4, 6, eu não lembro direitinho, mas um estudo muito bacana, justamente para entender que tipo de tecnologia assistiva esses pacientes se beneficiariam ou precisariam. Então, é um estudo lindo, onde primeiro ela analisa quais são os pontos críticos de dificuldade no nível de independência, e aí, em disparado, a maior alteração no desempenho desses pacientes é no vestiário, né, para se vestir, e no autocuidado e higiene pessoal. E aí ela vai estudar quais são os melhores recursos, né, dispositivos de tecnologia assistiva para torná-los com melhor desempenho ou até de uma forma com maior autonomia nessas atividades. Então, mais uma vez, eu passo no ponto que a gente precisa avaliar para poder saber que tecnologia assistiva é mais indicado para o paciente com muita alteração de distúrbio musculoesquelético. E lembrar que essa alteração musculoesquelética ela é mais lenta, né? Então, muitas vezes, os pacientes eles vão se adaptando de determinadas maneiras e eles não aceitam algum dispositivo diferente. Então, como tem que ser a nossa abordagem técnico-científica para provar para esse paciente que ele pode fazer de uma forma melhor. Em relação à tecnologia assistiva relacionada à comunicação de pacientes com alteração cognitiva, esse tem sido um universo muito importante, tem sido uma forma, né, de interação e de maior possibilidade de participação em ambientes sociais, em ambientes escolares. E isso também é um ponto que deve ser muito bem avaliado, implementado e treinado, para a gente evitar o excesso também de tecnologia em detrimento ao desenvolvimento da comunicação analógica, né? Mas esse é um ponto bem importante de ser feito junto com a fonoaudiologia, junto com o setor escolar, né? Como que a gente consegue aí ter uma interface que nos ajude a se aproximar de pessoas que têm a dificuldade da comunicação, da interação. Dri, só por curiosidade, seria o que? A prancha o maior instrumento, pela questão do custo? Ou a gente pensa num TOB da vida para eles? Não. Não, Fê, na verdade, assim, eles têm que aprender que a comunicação ela não depende só da tecnologia, né? Eles têm que aprender a forma de comunicação que seja efetiva. Então, o início de um treinamento, geralmente, ele é analógico, ele é com imagens, ele é montado, individualizado para favorecer, dentro daquele ambiente familiar, aquele núcleo familiar, como que essa criança consegue se comunicar com esses pais, com esses cuidadores. A tecnologia, eu acho que ela tem que vir um pouco mais para frente, assim, quando a gente tem até um pouco de compreensão, quando a gente já domina o analógico, a gente sabe que a tecnologia, com uma comunicação com mais possibilidades, ela pode trazer muito mais repertório, muito mais troca, muito mais interesse. Então, acho que é uma construção entre a equipe, né, de fonoaudiologia com terapia ocupacional, com familiares. E é interessante, assim, o quanto que essas famílias batalham e conseguem, de certa forma, uma inclusão escolar, né? Acho que esse é um ponto bem importante, assim. Sim. De ser, E aí, eu vou fazer uma pergunta mais, que é que eu estou nessa fase, a questão da tela para eles. Agora, o excesso de tela. Porque, assim, hoje em dia, tudo você dá um celular, né? Já que ela está ativo, disperso, eu dou o celular para poder fazer a fismotora. Para eu poder adaptar a ventilação, eu dou o celular. E aí, o quanto isso também tem interferência? Aí é uma pergunta, que não é a minha prática, né? Eu estou do outro lado, né? O meu é mais prático, ventilo no ventilo e ponto. E a demanda ventilatória, ela é predominante. Mas essa questão de tela também aparece para essa população?
para vocês que trabalham no ambiente escolar, educação, interação e linguagem? Acho que com todos, né? Todas as crianças, independente se tem MPS ou não, acho que é um problema mundial. Não sou contra a tecnologia, mas acho que ela tem o tempo certo, né? A própria OMS fala que é a partir de 2 anos de idade, então acho que todo mundo deve seguir. A minha preocupação das crianças com alteração cognitiva e MPS é que elas vão demorar um pouco a mais para compreender o mundo, para aprender, para criar relações. Então, se a gente começa já mostrando que essa interação ela é 2D, ela é numa tela, a gente perde tantas possibilidades sensoriais de aprendizado, de tato. Então, eu sou bem resistente com o início de tela precoce. Assim. Acho que quanto mais a gente puder deixar mais para frente, eu acho que o aprendizado ele tem que ser completamente analógico. Né? A comunicação, a visualização, toda essa parte, para depois a gente ir para a tecnologia. Boa. Essa é a minha percepção. Não quer dizer que a gente sempre que a gente consegue, né? Consegue. A gente... Entre a prática e a teoria tem lá o seu deadline, né? A gente tem. Eu acompanho um caso que, como eu falei de uma característica, né, dos indivíduos com MPS2, que tem um grupo que tem um déficit cognitivo importante, né? Então, assim, quando eu vou para a fisioterapia fazer o treinamento com ele, a gente nunca usa a tela, a gente trabalha a parte cardiorrespiratória, de fortalecimento, de amplitude, de tudo. Os treinos funcionais, então ele faz treino de troca postural, sobe e desce escada, rampa, a gente leva para situações, para ambientes externos, né, para ele ter outras vivências, né? Mas quando ele pega o celular, ele consegue fazer coisas com tanta destreza que eu não consigo fazer, tá? E a Adriana, agora que vai viajar, teria que entrar nesse caso comigo, porque dos meus maiores anseios era tentar fazer que, por meio daquela tela, que ele consegue interagir do jeitinho dele, né? Mas que ele tem tanta habilidade, se a gente conseguir, se nós conseguíssemos, né, alguma forma, né, de naquele celular ou no tablet fazer com que ele conseguisse se comunicar com um pouco mais de facilidade, ou que a gente pudesse entender mais, porque muitas vezes eu tenho esse problema, eu não consigo entender, né, o contexto, né? E se a gente pudesse fazer isso, então você poderia, lá de Portugal, me ajudar aqui, hein, Dri? Não, a gente vai ficar no pé dela, ela só vai para Portugal fisicamente, mas ela vai ficar online, on time com a gente, Guilherme. Ela não está solta, não. E assim, Agora, eu gostaria... sim, perdão, eu quero fazer um contraponto, Guilherme, mas pode falar. Não, e assim, esse indivíduo, ele recebeu todos os estímulos, né, fora da tela, né? Mas a interação que ele tem com a tela, assim, é algo fora do comum, né? Então, talvez fosse um meio da gente conseguir acessar algumas coisas que hoje a gente não consegue. Por favor, Adriana. Então, sua fala me reporta ao uso dos games, o Exergame, né? Eu também trabalho com game terapia. E daí a gente pode utilizar, né, esse interesse enorme que as crianças têm, porque é impressionante, de maneira a trazê-lo, né, no sentido de engajamento. Assim, hoje você tem muita evidência, você pode usar game para um treino cardiorrespiratório, para um treino de força, neuromotor, inclusive para estimulação cognitiva. Tem trabalhos com crianças com TDAH, com autismo, enfim. Então, uma sugestão é que nós possamos incrementar os chamados serious games, né, os jogos sérios, na perspectiva da reabilitação e dá para todos, né, dá para fisioterapeuta, para terapeuta ocupacional, e é extremamente divertido. Sim. Fica mais saboroso, né? Fica mais mais atrativo, né? Fica mais Muito. atrativo, essa é a melhor palavra. É melhor treinar na esteira ou treinar fazendo Just Dance no Exergame, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Agora, eu vou fazer, Guilherme, mais uma propaganda da Adriana, né, da Adriana Klein, que ela tem essa coisa da expertise com os aplicativos, né, lá no laboratório. E eu acho que a gente tem que dar esse trabalho de casa para ela. Embora ela vá para Portugal, ela tem que desenvolver um software
lá no laboratório da Unifesp, lá é da USP, né, Adri? O laboratório? Isso. Então, da USP, um aplicativo para atender a nossa população de MPS, né, É isso Guilherme? Vai ficar no aí. seu pé. Você vai para Portugal fazer pós-doc, mas você vai deixar seu povo treinando para o ano que vem a gente ter um aplicativo em função. Ó, É isso fica aqui a aí. dica. Pessoal, olha, as trocas estão sendo incríveis, acho que muito produtivas, muito ricas, mas a gente está se aproximando aí ao término do webinar. Foi rápido que passou esse tempo e eu gostaria de ouvir as considerações de cada um dos nossos convidados para os profissionais que estão chegando no mercado de trabalho. Que mensagem vocês dariam para os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que estão chegando e estão começando as suas carreiras? Vamos começar pelo Guilherme. Vamos lá. Bom, trabalhar com doenças raras é um trabalho de formiguinha e muitas vezes um trabalho solitário, né? Porque a depender da onde o profissional ele se encontra, né? Ele não tem essa facilidade de poder discutir com profissionais de referência e poder tirar dúvidas, né? Poder ouvir sugestões, né? Então, realmente é um trabalho bastante solitário, mas é uma população que, quando a gente consegue compreender as necessidades, a gente consegue fazer uma diferença muito grande na vida desses indivíduos, né? Então, assim, a dedicação, ela é contínua, né? A capacitação, ela é permanente, mas ela Correto. traz resultados muito satisfatórios, né? Porque toda vez que a gente vê uma criança melhorando, evoluindo no seu quadro, a família mais satisfeita, né? Uma família mais tranquila, porque está vendo o seu ente querido recebendo um bom tratamento, isso daí faz toda a diferença. Então, a minha sugestão é que, dentre as doenças raras, a gente mergulhe cada vez mais para que a gente possa ter mais informação para poder atender essa população que muitas vezes é carente de um bom tratamento. Obrigada, Guilherme. Adriana Klein. Sempre vou depois do Gui, concordo com tudo que ele falou, mas a terapia ocupacional, acho que ainda, por ter muito poucos profissionais no mercado, né? Acho que a quantidade, a gente imagina que tem 100 mil fisioterapeutas para 30 mil TOs, então já faltam profissionais no mercado, Já são raros. já são raros, então, o que eu aconselho é que tenha uma troca constante, né? Sempre, esse paciente sempre vai ter um médico, ele sempre vai ter uma equipe de suporte. Essa família, geralmente, é uma família que está muito participativa, né, desse processo de reabilitação. Então, eu acho que a troca é algo de maior riqueza aí com um profissional que entra num caso desses, que eu chamo que é um presente, não é um caso, né? Acompanhar um paciente com MPEP, eu acho que é um presente. E aí eu acho que andar junto com essa equipe, discutir, às vezes vão ter pontos que são discordantes, outros não, mas todo mundo crescer e aprender com uma doença rara. Eu sempre costumo dizer que a reabilitação de doenças raras é fenomenológica. A gente vai aprendendo conforme as coisas vão evoluindo, conforme a terapia gênica vai chegando, então tá todo mundo novo de novo, né? Nunca é igual. E eu aconselharia os profissionais que estão chegando à troca. Essa é a palavra-chave, na minha opinião. É sempre camaleônico, né? A gente está sempre em transformação, né? Sempre. Fernanda, aproveita deixa, as suas considerações finais e o seu recado para os novos profissionais que estão chegando ao mercado. Eu acho que a galera que está chegando, ela chega com gás. Então, ela chega em busca, primeiro, para nos oxigenar, para a gente não desistir e não perder essa magia, como a própria Adriana está lá fazendo essa mudança toda, né? Porque então a gente precisa ser oxigenado também para continuar em busca dessa mudança pela comunidade, mas entender que é uma população carente de bons profissionais, então que eles estejam prontos para buscar e entender os desafios, porque lidar com doenças raras, hoje doença rara ela é
muito verbalizada na mídia, pela Eurodes, pela Febras Raras no Brasil, os movimentos, o Dia das Doenças Raras é falado. Então, hoje, não tem como não saber o que é doença rara. Você pode não saber cada patologia, mas todo mundo já sabe o universo dos raros, né, de alguma forma. Então, que eles se aproximem mais. Se for para ver como mercado, é um mercado em expansão e que precisa de bons profissionais. E que eles se dediquem, e que a gente diminua e encurte sempre a jornada do paciente, que esse é o diferencial. Né? Cada vez que a gente faz uma formatura de um profissional, que a gente faz o juramento, a gente jura pelo melhor a cada um deles, que a gente faça a diferença na vida de cada um deles. Então, eu acho que é sempre trabalhando nesse fomento, né, eu digo com esse suspiro. Nós, da FisioResp, somos 30% dos fisioterapeutas, então já somos a ilha, né? E que mais gente se apaixone, porque pensa que são 70% dessas áreas tem algum comprometimento respiratório, então não tem fisioterapeuta o suficiente, mesmo o Brasil continental, para tratar de toda a população de rádio. Então, que eles vejam isso com um olhar carinhoso, atento e com muito estudo, porque eles merecem e precisam de gente para tratar, porque a gente vai aposentar em algum momento, então a gente precisa passar o bastão, né? Então, que é para os nossos profissionais que eles venham com gás para a gente seguir e fazer essa transição de carreira, que eles vão ter muito êxito. E vai ser diferente, porque eles já vão ter ouvido, o que a gente não ouviu há 20 anos atrás. Muito bem. Adriana Faisal. Por fim, digo que nós estamos aqui, né? Depois do que os meus colegas falaram, eu quero deixar aqui o nosso apreço, né, por essa oxigenação que Nanda acabou de falar. E nós estamos aqui para apoiar essa corrente de pessoas que querem cuidar de pessoas com doenças raras. Então, eu sempre digo que é um agradecimento estarmos com pessoas, né, que têm doenças raras, aprendermos com as pessoas, eles são os nossos professores, e essa chamada, Nanda, que você acabou de mencionar, eu falo muito com os meus alunos, seja na preceptoria, seja na sala de aula, na tutoria, que existe uma grande oportunidade, mas para isso precisamos também de capacitação e de qualificação. Então, estamos aqui para contribuir nessa caminhada, nessa trilha do conhecimento. Muito bem. Então, chegamos ao final desse nosso encontro. A Casa Hunter agradece a participação dos que acompanharam essa webinar e especialmente aos nossos convidados que aceitaram o convite de passar essas horas aqui conosco. Agradecemos também aos nossos apoiadores sociais da quarta edição da NPS Week, que tornaram essa atividade possível. E para quem nos acompanha nas mídias sociais, fique de olho, fique atento na programação, porque a gente tem muitos depoimentos, muitas atividades acontecendo. Fique ligado. Muito obrigada.